Bom Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Então hoje nós estamos conversando aqui com o prefeito de Marcelino Ramos, né, Juliano Zonasi, também presidente da associação da AMAL. E em razão aí do aniversário dos 14 anos do jornal impresso, né, Bom Dia. E então a gente vai, primeiramente vamos abordar aí a questão da realidade do município, né? Como é que o senhor avalia hoje, vamos falar primeiro de Marcelino Ramos, como é que o senhor vê hoje Marcelino Ramos, a situação atual, econômica, social e cultural do município? Boa tarde, Igor, boa tarde aos telespectadores do Bom Dia. Falar de Marcelino Ramos do momento, Marcelino Ramos não é muito diferente das demais cidades do mesmo porte, vamos dizer assim. Nós vivemos um momento de muita angústia, mas de certa maneira uma situação tranquila. Você pode achar que não se associa angústia com tranquilidade. A tranquilidade é da vida em que a gente leva, né? Morarmos em cidade com aproximadamente 5 mil habitantes, podermos oferecer uma educação de qualidade para os nossos munícipes, prestar um atendimento básico de saúde também de excelência e atender as expectativas dos cidadãos dentro daquilo que nós podemos fazer. Então, sobre esse aspecto, nós vivemos uma tranquilidade. A angústia ela vem da necessidade de mais investimentos, mais infraestrutura, se faz necessidade, se faz solução com recursos. E nós estamos tendo uma escassez de repasses de recursos. Há uma diminuição por parte da economia que está estagnada, então a arrecadação fica estagnada também, e por consequência a divisão do bolo tributário é menor. E aí você recebe menos. E esse receber menos lhe permite, no máximo, fazer a manutenção do que você tem. Então, é isso que angustia. Mas, no mais, a gente pode dizer, falo de Marcelino Ramos e dos demais prefeitos, dos demais municípios da nossa região, que todos eles, um pouco mais, um pouco menos, até por causa que as populações são variáveis, né? Nós temos, por exemplo, Igor, um fundo de participação do município. O FPM, ele é o mesmo para Marcelino Ramos, é o mesmo para Barão do Cotegipe, é o mesmo para Ipiranga do Sul, né? Tem cidades com 6, 7 mil habitantes, tem cidades com 2 mil habitantes. Então, o recurso que vem para o prefeito administrar o seu município é o mesmo. E aí você tem mais pessoas para cuidar de saúde, mais pessoas para cuidar da educação, mais ruas para asfaltar, enfim. Essas angústias que nós vivemos em Marcelino Ramos e ela é similar em outros municípios da região. Então, hoje o desafio principal, mesmo frente aí a toda a gestão que os municípios, eu sempre falo isso também nos meus comentários, quer dizer, a gente vê os municípios com uma gestão muito boa, muito eficiente em relação até ao Estado e até à União. Quer dizer, realmente recebendo pouco, entregando muito para os munícipes, os cidadãos, né? Mas mesmo assim, isso já não está dando conta da realidade. Quer dizer, o desafio grande hoje é em relação à questão dos recursos. E uma outra questão, hoje, como é que tu vê a perspectiva para o futuro dos municípios aí, se essa situação não mudar? A análise ela é muito ampla, né? Se você for pormenorizar e aprofundar essa análise do que você está nos perguntando. O que eu posso te dizer é o seguinte: as dificuldades elas são muito similares em maior ou menor proporção, dependendo do município. Então a gente faz um esforço sobremaneira que os prefeitos têm que fazer, né? Veja por nós em Marcelino Ramos. Daqui a pouco você tem que comprar algum produto para colocar à disposição na merenda escolar, na unidade de saúde, na questão da assistência social, na agricultura, nas obras, e você acaba não comprando no município, comprando em Erechim ou num outro centro maior, porque o preço é mais acessível. Aí você tem o conflito do comércio da tua cidade. Prefeito, mas o senhor compra lá do que não compra aqui. A legislação te obriga a você buscar o melhor preço. E isso não é Marcelino, isso é em todos os municípios. Então, para você ver como é que é a relação de fazer a gestão para atender a demanda do cidadão, né? Muitas vezes o cidadão ele tem um plano de saúde e não vai no posto de saúde. Ele tem uma condição melhor, o filho dele vai numa escola pública, mas ele quer que a prefeitura compre no comércio dele. Você nem sempre consegue conciliar todas essas demandas que caem no colo do prefeito, do gestor. Então, você tem que ter essa habilidade para você
comprar com eficiência e prestar um serviço de qualidade. Esse é o grande desafio do gestor. Olhando para o futuro, olha, a gente pode divergir do presidente, pode divergir do governador, e isso faz parte do processo democrático, né? Mas a gente tem que acreditar. Só que tu acredita dando crédito. E o crédito, ele acontece pelas ações, a resolutividade das proposições. Então, se você tem... Vou dar um exemplo. Eu sou prefeito do Partido dos Trabalhadores. Os prefeitos dos partidos dos trabalhadores aqui do Alto Uruguai, quando o governador Eduardo Leite assumiu o mandato, ele fez um pedido para que a FAMURS, para que os prefeitos se manifestassem acerca da prorrogação da vigência da alíquota do ICMS a maior. E nós tivemos a sensatez de compreender o momento e vamos avalizar a manutenção da alíquota. Poderíamos dizer, não, o nosso candidato que foi derrotado não iria aumentar o imposto. Ele foi derrotado, o que ganhou quer o aumento do imposto. Vamos dar esse aval, condicionando que ele pagasse o salário em dia e que ele repassasse os recursos da saúde para os hospitais e para os municípios. Então, assim, estamos fazendo uma crítica? Não, nós precisamos ouvir explicações do governo. Por quê? Porque o crédito foi dado, a resposta tem que vir na mesma moeda. Então, essas são as angústias que a gente tem, pensando no futuro. Quando é que as pessoas vão assumir o compromisso e dar a resposta para o cidadão? Então, é isso que nós precisamos. Nós avalizamos, mas nós queremos a resposta. No governo federal, nós estamos num momento em que se dizia mais Brasil e menos Brasília. E a gente só vê notícia de Brasília. No Brasil, quando a gente vê notícia, faltam recursos para a universidade, faltam recursos para a saúde, né? Tem que ter uma relação política muito próxima com o deputado para você conseguir um recurso a mais, né? Então, institucionalmente falando, não mudou e se mudou, não deu resolutividade na ponta, né? Então nós precisamos que se dê essa resposta de mais Brasil e menos Brasília. E quando a gente fala mais Brasil, é que as demandas do cidadão que estão lá na nossa rua, no nosso bairro, recebam o atendimento. E o que é receber o atendimento? É daqui a pouco ter uma correção melhor na sua aposentadoria, é receber melhor um apoio quando ele quer fazer a sua casa, é receber, enfim, o Estado, quando a gente fala União, Estado e município, estar mais presentes, porque senão sobra sempre na casa do prefeito, no gabinete do prefeito, e isso é em Marcelino, e isso é em qualquer outro município que só muda o endereço. Perfeito. Para finalizar então, prefeito, qual que é a alternativa que o senhor vislumbra aí para os próximos anos, tendo como experiência já de 2 mandatos, né? Isso. Né? E ao mesmo tempo a gente vê que, repetindo isso, os municípios estão fazendo uma boa gestão, eu diria, é um exemplo de gestão frente ao que o Estado faz e a União, né? Mas qual que é a alternativa que os municípios vão ter que criar se essa situação perdurar e, quer dizer, se essa realidade não mudar? A realidade dos municípios, e eu falo aqui na condição também de presidente da AMAL, eu posso afirmar a vocês que nossos prefeitos, e não só os da AMAL, fazem um esforço sobremaneira para atender as demandas da sua população. Eu posso afirmar que nos nossos municípios menores, a gente, e isso não estou fazendo uma crítica a municípios maiores, muito pelo contrário, porque por mais que recebam mais recursos, as demandas são muito maiores. E aí a solução não vem na mesma proporção, a gente sabe das dificuldades que tem. Mas a gente, em municípios menores, a gente consegue. Exemplo, nós podemos dar um padrão de educação básica similar a uma escola privada numa cidade maior. Né? Eu falo pelo nosso município de que quem tem filhos que estudam nas nossas escolas municipais, eles alegam, não, eu morei em tal cidade e lá eu tinha que pagar e não tinha o que vocês oferecem aqui. Nós oferecemos turno integral, contraturno, né? Aqui em cidades maiores, se você quiser fazer essa prestação de serviço, você tem que pagar, e paga muito. Então nós pagamos os professores em dia, pagamos o piso e oportunizamos ao cidadão uma educação de qualidade. Então, você vê, e eu falo de Marcelino, e eu não tenho dúvida que nos outros municípios também é de forma similar, em maior ou menor proporção. Então você faz um esforço sobremaneira para dar o serviço público de qualidade ao cidadão. Então esse é o nosso desafio, é como você manter isso num momento de escassez. Então você tem que cortar, você tem que restringir, né? Nós temos algumas demandas, e se me permite, Igor, e é importante que o cidadão saiba,
a questão da reforma da Previdência, né? Particularmente o Juliano, o prefeito de Marcelino Ramos, ele é contrário à reforma da Previdência porque o problema não é a Seguridade Social no Brasil. O problema é que tem muita gente que paga imposto e poucos que teriam que pagar estão pagando muito pouco, né? Aqui no Brasil, daqui a pouco vai ter empresário que não vai gostar do que eu vou falar, mas a sua receita da empresa, ela não é tributada na pessoa física da mesma forma que qualquer contribuinte, qualquer empregado paga. É desproporcional à tua renda. E é aí que está o problema. Então tem muita gente ganhando bastante e pagando menos, e muitos ganhando pouco e pagando bastante. É essa desproporcionalidade. E o governo não tem a atitude de mudar a legislação, então vamos cortar a Previdência que vai diminuir a nossa despesa. Esse é o fato. Só que o que acontece? Um dos itens que precisava ser mudado na reforma da Previdência não está sendo mudado, que é a inclusão dos municípios. E eu falo por Marcelino Ramos e por muitos outros municípios da nossa região que tem o regime geral de Previdência. O que acontece? Nós temos servidores que estão aposentados, eles se aposentaram, mas não saíram do serviço, porque se ele sair, o Poder Judiciário, baseado na Constituição, determina o retorno ao trabalho. Em síntese, nós temos tantos funcionários trabalhando, recebendo aposentadoria, e daí tem aquele pai, aquela mãe, que faz um esforço também sobremaneira para levar o seu filho a fazer uma faculdade de direito, de contabilidade ou de pedagogia, e espera que um dia o seu filho possa acessar o serviço ao trabalho do servidor, como servidor público, fazer um concurso, mas o concurso não sai. Por quê? Porque aquele servidor que se aposentou, ele está recebendo do município e recebendo aposentadoria e não sai do trabalho. Então tem que mudar. Tirando uma vaga. Tirando uma vaga. Então tem que mudar, e isso precisa ser mudado na reforma da Previdência, porque só aqui no Alto Uruguai, Igor, são mais de 500 pessoas. Nós geraria 500 empregos em todos os municípios que têm regime geral. E isso ninguém fala. Então isso precisa mudar, que aí você consegue oportunizar para o jovem ascender o serviço público. E quem optou por se aposentar, se optou por se aposentar, então ele vai desfrutar e gozar da aposentadoria, não ficar ocupando o espaço de um jovem que queira ascender o serviço público. Então, se você for ver, nós precisaríamos um tempo muito maior para discutir pautas que são cruciais na vida dos municípios. E isso depende muito da ação do nosso Congresso, né? E esse prefeito aqui já disse para os 3 senadores e para inúmeros deputados, se quiserem fazer uma reforma justa, mexo no servidor público que está aposentado e precisa dar o espaço para o jovem que quer ascender o mercado de trabalho também. Mais uma questão. É preocupante, na tua visão, o futuro dos municípios, se a coisa continuar nesses termos de hoje? Não tenha dúvida, porque a emenda 95 também, que trata da redução do repasse da saúde, ela vai limitar. E essa limitação, o que vai fazer? Ela vai fazer com que venha menos recursos. E não adianta achar que as pessoas não vão ficar doentes, é chover no molhado, né? Então, ou envelhecer, né? Ou envelhecer. Pelo contrário, as pessoas estão vivendo mais, têm uma qualidade de vida maior. E esse envelhecimento, daqui a pouco, requer uma atenção maior dos municípios em prestar um serviço de saúde de qualidade. Aí, se você tem uma prestação de serviços para 2.000 pessoas, vamos dizer assim, recebendo X, e amanhã você vai ter que prestar para 2.500 recebendo o mesmo X, vai faltar dinheiro. Então você vai ter que diminuir a demanda de atendimento para o cidadão. E é esse futuro que nós não queremos. Então precisa haver um entendimento de que nós temos que ser mais Brasil e menos Brasília. E é isso que a gente espera que o governo enxergue os municípios. Bem, excelente. É isso aí. Muito obrigado aí, Juliano, pelas considerações. Agradecemos a presença aqui no Jornal Bom Dia e um grande abraço. Eu fico agradecido e sempre à disposição.